Quando criamos uma transação, por padrão, GeneXus criará tabelas associadas para armazenar as informações que incluímos através de sua tela. No vídeo anterior, vimos que essas tabelas poderiam ser inicializadas usando o Business Component associado à transação, por meio de uma variável coleção carregada usando um Data Provider. Mas GeneXus já nos oferece uma solução para inicializar os dados correspondentes a uma transação sem que tenhamos que fazer todas as etapas anteriores manualmente. Obter o Business Component, criar o Data Provider, a variável coleção, chamar o Data Provider, fazer o Insert. Para fazer isso, a transação conta com uma propriedade abaixo do grupo Data, chamada Data Provider. Vamos ver com a transação Category. Por padrão, está em False, mas vamos passá-la para True. Com isto, estamos dizendo que haverá um Data Provider associado, e nesta nova propriedade, informamos que o usaremos para inicializar os dados da tabela. Assim, vemos ao gravar que se criou um objeto do tipo Data Provider, que foi chamado Category Data Provider. Além disso, se não tivéssemos a propriedade Business Component da transação em True, a teria colocado em True, fazendo que se crie, então, o Business Component associado com a transação. Se abrirmos o Data Provider, podemos ver que já nos oferece o código para que simplesmente completemos os dados das categorias. Este código é praticamente uma cópia do que fizemos antes manualmente. Então, copiamos o código que tínhamos escrito para o novo Data Provider. Com isto, já definimos como o Data Provider irá atribuir valores para as novas categorias a serem criadas. O que ainda não foi configurado é o momento em que esse Data Provider será chamado para executar a tarefa. Se pensarmos sobre isso, o momento certo será quando se cria a tabela no banco de dados. E esse será o momento escolhido por padrão por GeneXus para executá-lo. Mas no nosso caso, a tabela já está criada e não terá dados porque vamos eliminá-los. Pressionamos Remove Data e com isso se eliminam os dados de Category e de Attraction. No entanto, como acabamos de habilitar a inicialização dos dados da transação, em seguida, na próxima execução, GeneXus irá executar o Data Provider. Observemos que se a tabela já tiver dados neste momento, porque temos o identificador como AutoNumber, o que fará será adicionar novos registros. Não é nosso caso, já que tivemos a precaução de esvaziar a tabela antes. Se o identificador não fosse AutoNumber e já existissem registros com os valores que estamos adicionando no Data Provider, a inserção falhará. O mesmo faríamos com a transação Attraction. Vamos executar o que foi feito até agora. F5. Bem, se agora ou mais tarde precisamos modificar o Data Provider de inicialização, adicionando, por exemplo, uma categoria que não tínhamos contemplado inicialmente, ao fazer F5, GeneXus notará que alterou o Data Provider e voltará a executá-lo. Apaguemos a tabela antes de reorganizar, para que não duplique os registros devido ao AutoNumber. Observemos que a transação segue funcionando em tudo ou mais de forma padrão, ou seja, continuaremos inserindo, atualizando e excluindo seus dados através da tela, como sempre. Suas regras serão executadas e será capaz de usar o Business Component associado, como fizemos antes. O que vimos só afeta a inicialização de seus dados. Mas se a transação corresponde a informações que não mudam ao longo do tempo, como por exemplo, os países, estados ou regiões de um país, parâmetros de um sistema, e etc., é desnecessário que a transação ou o Business Component nos permita atualizar seus dados. Para garantir que os dados não sejam alterados, configuramos a propriedade Update Policy em Read-Only. Até aqui, o uso da transação corresponde mais ou menos ao conhecido, onde a transação tem sua tabela associada. Mas temos outros casos nos quais os dados da transação são obtidos de outras fontes, que podem ser consultas complexas ao banco de dados, que inclui buscar informações em várias tabelas, ou consultas a outros bancos de dados, e etc.
Neste caso, a transação não terá essa tabela associada. O Data Provider é quem se encarrega de obter esses dados. Para especificar este uso, a propriedade UsedTo configuramos com o valor RetrieveData. Essas transações são chamadas de transações dinâmicas, sobre as quais não nos aprofundaremos nesse curso. Em conclusão, para popular de dados uma tabela, não o faríamos manualmente como fizemos no vídeo anterior, mas usando a propriedade DataProvider da transação. Para finalizar, façamos um commit de nossas modificações no GeneXus Server.